Olá, galerinha! Tudo bem? Como que vocês estão? Estou eu aqui de novo, mais um vídeo, né? Para quem não sabe sobre o que eu tô falando, é porque eu trabalho, né, de segunda a sexta, trabalho com recursos humanos, e aí o único momento que eu tenho para gravar é às vezes na semana à noite ou então nos finais de semana. Na semana, sim, é bem puxada, é bem corrido, mas eu fico bem ansiosa para poder vir aqui contar um pouquinho como que tá sendo aí o meu momento, minhas experiências e trocar aí um pouquinho de experiência com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro trimestre da minha gravidez. Hoje eu estou de 12 semanas e 4 dias. Então, ufa, parece que as 12 semanas não chegam nunca, então até que enfim chegou, né? E o título pode assustar um pouquinho vocês, mas não se assustem, tá? Gravidez de fato não é doença. O que acontece, na verdade, é que infelizmente para algumas mulheres parece. E aí, inclusive, eu vou me incluir nessa lista e por isso que eu vou contar um pouquinho aí para vocês como que foi esse meu primeiro trimestre de gravidez, o que que eu tô passando, sentindo, para ver se alguém aí se identifica com essa história, né? Deixa eu te contar então, porque logo quando eu descobri a gravidez eu tava passando muito mal, muito. Eu tava assim, primeiro começou um leve enjoo, e aí eu achei que era uma gastrite, inclusive, tanto que eu fui no hospital, fiz todos os exames, fiz exames de sangue, por incrível que pareça, um mês antes de eu descobrir a gravidez, que eu descobri a minha gravidez, eu estava de 6 para 7 semanas, né, já 2 meses aí, quase 2 meses de gravidez, e um mês antes, que um mês antes eu acho que eu tava de 2, 3 semanas, não acusou nada no exame de sangue, inclusive. Então eu fiz exame de urina, fiz exame de sangue, fiz ultrassom do abdômen. E depois num próximo vídeo eu mostro pra vocês o meu ultrassom que eu fiz e não acusou nada. Então o médico falou assim, vou pedir uma ultrassom do abdômen pra ver. De repente pode ser algum problema de pedra no rim, pode ser na vesícula, pode ser tanta coisa, né? E aí me pediram vários exames, assim que eu fiz todos. O único que ficou faltando foi a endoscopia. E aí eu fui enrolando, né? Porque eu morria de medo de fazer endoscopia, da anestesia não pegar, daquele cano na boca, porque eu nunca fiz, eu tenho terror. E aí eu enrolei um pouquinho e os enjoos passaram. Aí depois, pro finalzinho de julho, que foi quando eu descobri a minha gravidez, eu tava no trabalho e aí eu comecei a sentir muito, mas muito enjoo, que eu não tava aguentando, eu cheguei pálida no serviço. Aí a minha chefe falou assim, Ana, você não tá bem, vai pro médico. Aí eu peguei, antes do almoço, fui pro médico, fiquei o dia todo no hospital, gente. Fiz vários exames de novo, aí ele pediu para repetir tudo. Eles perguntaram se tinha possibilidade de eu estar grávida, eu disse que não, porque eu tomava anticoncepcional, né, o Diane 35, inclusive, eu tomo muitos anos, porque eu tenho síndrome de ovários policísticos, uma série de coisas que depois eu vou contar também a história, como que aconteceu a gravidez, ovários policísticos, né, então é um tema interessante que depois eu vou contar pra vocês aí. E então eu sempre tomei anticoncepcional. Eu falei, não, eu tomo anticoncepcional, né? Então não tem risco. Eles, beleza. Falaram que ia repetir todos os exames de novo, igual do caso da gastrite. Quando fui fazer a ultrassom do abdômen, o médico falou assim: o que você tá sentindo? Aí eu falei, eu tô sentindo muito enjoo, né? Expliquei pra ele, parecia que tinha uma bola aqui em cima no meu estômago. E aí eu não chegava a vomitar, mas eu tinha muita ânsia. E aí ele falou assim, então, olha aqui. Aí eu fui olhar. Gente, na hora que eu fui olhar, ele falou assim, isso aqui é um saco gestacional, você tá grávida. E eu falei assim, como assim, gente, eu tô grávida? Ele falou, olha, se você não tá grávida, isso é um mioma. Ele falou, só que mioma não dá pra ser porque aonde tá ali na ultrassom, né? Ele falou assim, é um saco gestacional. Ele falou assim, o que a gente pode fazer é pedir o beta pra confirmar. Aí eu já saí tremendo, porque eu não tava esperando. Eu fiquei muito surpresa, muito em choque. E aí eu fui fazer os exames do beta e aí foi confirmado. Mas que falou, olha, o que você tem é a gravidez. Então você precisa marcar seu pré-natal para você poder dar continuidade aí, seguir a rotina, tudo bonitinho e ter uma gravidez saudável. E eu fiquei assim muito em choque, muito em choque.
E a partir do momento que eu descobri, então eu comecei a ter mais enjoo. Parece que é psicológico, eu não sei o que acontece. Então eu descobri, eu tava de 6 semanas e meia, 7 semanas. E eu comecei a sentir muito enjoo, então... Nossa, eu tava assim, passando muito, muito, muito mal, né? E... Inclusive, é complicado, eu tive até que me ausentar, eu passei tanto mal que tinha dias que eu me ausentava do serviço, porque não tinha condições de sair de casa, eu dirijo, eu vou de carro normalmente, e eu falei, gente, como que eu vou dirigindo, né? Não tem de ônibus, piorou, ele balançando, muita gente, então lugar abafado, eu passo muito, muito mal mesmo. E aí, eu só contei pra minha chefe porque ela tava muito preocupada, ela é um amor de pessoa. Na hora que eu tava no hospital, ela, Ana, e aí? O que o médico disse? É gastrite, não é, né? E eu falei, meu, não tem como mentir, né? Então eu acabei falando, olha, eles estão com suspeita de gravidez, vou fazer o beta. E aí eu tava com 3 meses, 4 meses de empresa, então eu tinha acabado de trocar de emprego, pedi demissão de um de quase de 3 anos pra poder ir pra lá. E aí me veio essa surpresa, então eu fiquei um pouco envergonhada primeiro. Tipo, mais que a gente não tenha que se sentir assim, porque é uma coisa da vida, mas a gente acaba ficando, né? E aí eu peguei, contei pra ela, ela super me recepcionou, um amor, não tenho o que reclamar. E aí eu falei pra ela manter isso em sigilo, porque eu preferi me preservar. E aí muitos amigos, assim, eu contei pra amigos mais próximos, 2 amigas mais próximas que eu tenho, e pro meu namorado, né? Para minhas irmãs, aí contei e decidi me preservar, né? Não ficar contando para todo mundo. E por que eu queria? Primeiro, eu estava com muito enjoo, então eu estava passando muito mal, não queria passar aquela imagem de tipo, nossa, tá grávida, tá morrendo, né? Gravidez não é doença e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque é uma mudança no meu corpo. Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte pra dor, nunca peguei, até resfriado pra me pegar, pra me derrubar é muito difícil. Mas o enjoo, assim, ele acabou comigo. Ele me derrubou assim, tá me derrubando, né? Ainda porque eu ainda tô nessa fase de enjoos de uma forma que eu não esperava. Então, gente, não é frescura. É porque, assim, só quem passa por isso sabe. Existem vários tipos de enjoo, inclusive eu comecei a pesquisar, né, várias coisas. E o que acontece? Nesse começo eu decidi me preservar por causa disso também, da imagem e tal. E também porque eu convivi com muitas amigas que tiveram a perda, né, do bebê nesse período. E na verdade isso é muito, 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 muito comum, né? A gestação no início, no primeiro trimestre, às vezes ela não dá continuidade. E os médicos falam que nesse período, quando é assim, é até saudável, né? Porque a mulher ela pode ter filhos novamente, isso não significa infertilidade ou coisas do tipo, é muito comum. Só que muita gente não entende, né? E outro dia eu até assisti um vídeo de uma moça que ela tava falando que ela morava em Londres e lá eles têm até comerciais para falar sobre esses casos de aborto espontâneo, o primeiro trimestre da gravidez para preparar, dar uma ajuda para a mulher, orientar, né? A mulher, tranquilizando as pessoas sobre isso. Então, lá é mais comum o tema. Aqui no Brasil, não. É muito difícil. Então, a gente, quando vê alguém, teve um aborto espontâneo, alguma coisa, a gente se assusta, a gente não entende muito bem o que é. Eu não sabia como que tava ainda, não tinha marcado pré-natal. Então, assim, eu tava bem ansiosa, bem preocupada, passando muito mal. Então, eu falei, eu vou me preservar por uma escolha minha, nesse primeiro momento, e esperar passar essas 12 semanas para eu poder comentar, conversar com as pessoas e contar aí, de fato, né, sobre a gravidez. Eu queria ter certeza, né? Vamos falar assim, ter uma certeza mais de que tá tudo bem, pra você poder conversar, porque é um momento bem difícil, né? Pra mulher. Então, quando muita gente sabe, toda hora as pessoas ficam perguntando. E eu acho que é muito. Eu não consigo nem imaginar o quanto é difícil. Então, por isso que eu decidi, com uma escolha minha, me preservar, tá? Aí, tudo bem, né? O que aconteceu? Meus primeiros sintomas até então, eu tava tendo os enjoos, continuei tendo os enjoos quando eu descobri da gravidez. Poxa, ai que bacana, né? Tô grávida, que legal. O enjoo, ele vem aí pra provar, de fato, que acontece. A gente tem enjoos mesmo no primeiro trimestre, né? Só que aí, o que acontece? Ele foi piorando. Meus enjoos foram piorando. E aí eu fui lendo alguns artigos, algumas coisas, né? Antes de chegar ao pré-natal. E aí falava que
vinha mais de manhã, né, o enjoo, não sei o quê. E aí eu falei, ah, tá bom, só que eu percebi que o meu era contínuo. E aí eu fiquei preocupada, porque eu falei, gente, eu tenho que alimentar o bebê. Como que eu vou fazer isso? Então eu me forçava a comer. E eu achava, ah, come que passa. Várias pessoas deram dica, toma água bem gelada com limão, né, come uma bolachinha de água e sal. Só que nada passava meu enjoo, nada. E eu fui piorando, piorando. E assim, no filme, normalmente quando a gente vê um filme, uma novela, ou até as outras grávidas, igual lá no serviço tem outras grávidas, ninguém passou por isso. Foi muito normal. E eu, não. Eu já passei por isso e isso foi me derrubando e eu fui me sentindo mal. E as pessoas olhavam assim e falavam assim, ah, é normal, né? Gravidez não é doença, né? E de fato, gravidez não é doença, só que você não tá no corpo da outra pessoa. Eu falo assim, gente, hoje eu mesmo, assim, paguei minha própria língua, porque como eu trabalho em RH, então eu lido muito com pessoas, funcionários, essas coisas, eu mesmo já cheguei a falar em outras empresas, tipo, pô, a menina ficava faltando, ela tava gestante, começou a faltar, entregou uns atestados, eu falava, pô, gravidez não é doença. Olha a outra menina ali, tá com barrigão, pega ônibus todo dia, vem trabalhar. E hoje eu entendo que, tipo assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada gravidez é uma gravidez. Eu posso ter 10 filhos e 10 gestações diferentes. Tem mulheres que são abençoadas e elas não têm enjoo, não têm esses sintomas. Tem outras que têm. E existem vários casos de enjoos. Para vocês entenderem que se vocês forem pesquisar sobre enjoo de gravidez, tem casos que são tão graves que eles vão piorando tanto que a mulher ela começa a vomitar, vomitar, vomitar. Ela não consegue comer nada e ela tem que se internar para tomar soro. Aconteceu, parece, com uma rainha turquesa, né, que teve que se internar. Então, assim, é uma coisa muito grave, né? Chega a ser um distúrbio, acontece várias coisas. Então, o meu caso, eu vou dizer ali que ficou no intermediário, porque eu não cheguei a ficar vomitando, não precisei ficar internada, graças a Deus, mas eu fico muito ruim, enjoo o tempo inteiro. Então, agora aqui eu tô fazendo vídeo, mas eu estou enjoada, eu me sinto enjoada agora, e eu acabei de jantar. Então, assim, não passou. A médica passou Dramin, falou que eu podia tomar ele. Eu comecei a tomar, só que ele não faz efeito pra mim. Então, e eu evito também, porque eu não quero ficar tomando muito remédio, então eu aguento até onde dá, né? Eu tô indo trabalhar, tudo bem. Eu sinto muitas dores nas costas, então eu começo a ler, pesquisar algumas coisas. Eu vejo que dores nas costas é mais comum com a barriga mais grande, né, quando a gravidez vai avançando, mas no meu caso é tudo no primeiro trimestre. Até minha chefe brinca, fala que eu sou uma grávida raiz, porque tudo acontece comigo, eu tô com gases, eu engordei, tanto que eu levei, gente, eu levei uma bronca na minha segunda consulta do pré-natal, que depois eu vou fazer um vídeo sobre como que eu fui capaz de levar uma bronca na segunda consulta. Cheguei lá inocente, vou pra segunda consulta, né, ela vai fazer as medidas, nossa, levei uma bronca que eu tô chocada até agora, porque eu engordei 5 quilos de uma consulta pra outra, coisa de um mês. Então eu me sinto assim muito inchada, eu tô retendo bastante líquido, mas todos os exames meus deram ok. Então a médica falou que isso é normal. A minha barriga, eu achei que ela tá grande, dá a impressão às vezes que eu tenho 5 meses. E eu tô só de 3, e desde o comecinho, quando eu descobri, a primeira coisa que eu notei de diferente no meu corpo foi a gravidez e os peitos, porque eu achei que eles cresceram muito. E o inchaço no rosto, nariz, braço. Então eu me olho, então eu tô olhando aqui na câmera, eu me vejo gorda, né? Porque eu sempre fui mais magra. Só que isso não é uma coisa que me preocupa, né? Se eu vou engordar muito ou não, acho que cada corpo tem a sua forma, eu não fico com aquela dramatização que, ai meu Deus, e agora é meu corpo? Não. No caso, assim, uma outra coisa também, eu não sou uma pessoa romântica, eu sou uma pessoa prática, né? E a gravidez, por enquanto, ela não me fez me tornar uma pessoa romântica ou ficar romantizando tudo. Eu sou muito prática, tenho muito pé no chão, tô firme, tô cuidando, fazendo meu pré-natal, tô tentando me alimentar da forma mais saudável pra mim e pro bebê. E o que que acontece? Gente, a gente não precisa achar tudo lindo. Por exemplo, tô com muita ânsia, tô vomitando muito. Ai, que linda, porque eu tô grávida. Eu engordei, tô engordando horrores. Ai, que lindo. Isso daqui, todo esse inchaço é porque eu tô grávida. Ou eu tô com dores no peito. Ai, mas é lindo isso, é porque isso é um sinal da minha gravidez. Quando você tem um sentimento dessa dor, dessas coisas, não é legal,
não é legal, porque a gente fica muito sensível. Eu tento controlar o meu humor o tempo inteiro, porque eu senti que eu tô com os hormônios assim, que eu tenho vontade de explodir com coisas que eu sempre fui muito calma. Inclusive era uma característica minha antes, e agora às vezes parece que eu tô perdendo o controle de tão estressada que eu fico, né? Brincadeiras, até algumas coisas. Por quê? Porque eu tô inchada, eu tô com dor, eu tô com muito enjoo. Então isso daí prende a minha atenção. Às vezes até eu tenho dificuldade de raciocínio, de conseguir estar fazendo relatórios. Então tudo isso, às vezes eu percebo que o meu desempenho caiu um pouco nesse sentido. E que isso acabou me atrapalhando um pouquinho nessa parte profissional, de algumas coisas que eu fazia antes e agora eu não tô conseguindo fazer. E eu sei que é uma fase, e eu não vejo a hora de passar. Falaram que com 12 semanas passava, que o segundo trimestre da gravidez é o momento que você tem mais energia, mais disposição. Até as pessoas recomendam que você faça tudo que precisa fazer nesse momento. Só que pra mim, eu cheguei agora nas 12 semanas, por enquanto eu continuo do mesmo jeito. Então vamos aguardar. Tem pessoas que falam que vai até 16 semanas, tem pessoas que vai até o final. Eu não sei como vai ser no meu caso, então é uma surpresa. Só que isso não significa que eu estou menos feliz com a minha gestação. Muito pelo contrário, eu tô muito feliz, por mais que eu não esperava. Eu amo muito meu bebê e eu quero que ele seja muito saudável. Eu tô feliz de verdade. Só que não acho tudo bonito desse sintoma. Esse sintoma é um saco. Eu falo, pô, por que eu tenho que ficar vomitando? Por que eu tenho que ficar com essa ânsia? Por que eu tenho que ficar tão inchada? Por que eu não posso ter uma gravidez mais tranquila, igual um monte de mulher aí tem, né? Igual fulano tem. E às vezes, então isso é um sentimento normal, comum de qualquer mulher. Você ter esse sentimento não significa que você tá negando o seu bebê ou você tá, sabe, só fica reclamando, porque, nossa, gente, gravidez não é doença. Ok. Eu falo assim, gente, hoje, quem não está gestante, tira essa palavra da boca. Nunca mais fala essa frase, gravidez não é doença. Porque você não está no corpo da outra pessoa, você não sabe o que a pessoa sente. Pessoas são diferentes, gravidez são diferentes. Então, cada um tem o seu modo de sentir, de viver. Então, vamos respeitar, né? Então, assim, você não precisa achar tudo lindo, né? Só porque você tá gestante. Não te faz isso menos feliz. Você não tá ligando seu bebê porque você reclamou alguma coisa, faz parte, né? Você é um ser humano, seu corpo tá mudando, se adaptando e é normal você estranhar, né? Tudo isso faz parte, inclusive. E tem muita gente que nos julga, né? Nos critica. Então, quem é de fora, não diga mais isso. Apoie a gestante. Você que é gestante, não se preocupe tanto. Claro, tenha uma alimentação saudável, procure um nutricionista, faça seu pré-natal, descobriu que tá grávida, vai lá, faz tudo certinho. Você descobriu que tá grávida agora, tá assistindo o vídeo, não se assusta, tá bom? Com esse meu vídeo, porque eu não quero te assustar, te amedrontar com a situação, porque cada caso é um caso, cada gravidez é de uma forma, e isso não significa que eu estou infeliz ou menos feliz, pelo contrário, eu tô muito contente, é uma fase que eu tô passando e eu só tô compartilhando como que foi esse meu primeiro trimestre, tá bom? Então, resumindo meu primeiro trimestre, é nisso, bastante inchaço, minha barriga ficou bem grande, depois eu vou mostrar fotos, fazer vídeos mostrando, medindo o tamanho de barriga. Eu fiquei bem inchada, tanto que algumas pessoas falam, ah, esse inchaço é porque é menina, diz que menino não incha. Outros já falam que não tem nada a ver. Eu tenho uma amiga que tem 2 meninos e ela ficou inchada, então não sei, não deu pra eu ver o sexo na ultrassom, mas também não tô tão ansiosa pra saber o sexo, o que vier pra mim tá bom, eu tô feliz. E então foi bastante enjoo, sim, tô passando bastante mal nesse sentido, muita dor nas costas, eu sinto cólicas em cima também, aí o médico falou que é gases, sinto cólica embaixo, que aí ele falou que é o crescimento do útero, né, então ele falou que é normal. Depois eu vou falar alguns sintomas que eu tive de corrimentos, essas coisas que são tudo normais, então assim, o meu resumo foi esse, mas eu tô bem, cheguei nas 12 semanas, que é o que a gente fica muito ansiosa, agora aí rumo às 16 semanas, até pra gente descobrir o sexo do bebê e eu contar pra vocês. E é isso, agora contem vocês aí como tá sendo o primeiro trimestre de vocês, o que vocês estão passando, pra gente poder trocar experiência, tá bom? Obrigada por terem assistido, dê um joinha aí se vocês gostaram e um beijo. Tchau, tchau!